Oi, pessoal, tudo bom? Questão da curatela. Às vezes a gente precisa interditar um parente, isso não é agradável, isso não é bom, e a gente passa a ter muitas responsabilidades, tem que prestar contas, e essa prestação de contas às vezes é em um ano, às vezes é de 6 em 6 meses. Eu tive o caso aqui de uma neta, uma menina jovem, estudante aqui da URGS, que a avó tinha mais de 100 anos. E o judiciário passa, nos casos de curatela, sempre pelo Ministério Público, então a liberação dos recursos é uma coisa constrangedora. A pessoa de boa vontade está cuidando de um parente e ainda tem que prestar contas. Ou se não um irmão, o outro irmão é interditado e um é curador do outro. Ou também nos casos que felizmente as pessoas estão vivendo mais tempo e com esse tempo a mais que as pessoas vivem, elas às vezes não conseguem administrar o seu próprio patrimônio e podem ter alguma confusão mental e precisar de um curador. Então, eu dei aqui 3 exemplos para vocês terem noção, e isso não se faz administrativamente, isso não se faz sem a figura de um advogado, e não se faz isso, não se presume a interdição. Um aluno, o GCV me contou, está trabalhando com essa questão, um ex-aluno, e ele me disse que a filha disse que os pais eram interditados e por isso eles não pagaram várias despesas em relação a um imóvel. E daí, como a curatela não se presume, precisa a comprovação que de fato houve a interdição desses pais. E com isso se consegue maior prazo para pagar impostos e para pagar condomínio, por exemplo. Então vocês verifiquem que é muito importante aqui a figura de um advogado. Não dá para fazer isso sem a figura de um advogado, tá ok? Então fica a dica, fica a sugestão, o esclarecimento. Se vocês precisarem, nós temos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em todas as universidades, a prestação de serviços jurídicos para as pessoas que não têm recursos para pagar. E tem a defensoria também. Então vocês ficam protegidos para exercer esse dever e esse direito, protegidos por a figura de bons advogados que trabalham sem ônus para vocês. E se vocês puderem, vocês têm que buscar um profissional dessa área.